Finalmente chegamos no arco mais agitado, macabro, bizarro e maravilhoso de Jujutsu Kaisen. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo, finalmente, de Quinta das Maldições, ou Jujutsu Kaisen, segunda temporada, comentada aqui com vocês, sem spoilers do mangá. Então, se você não me conhece, comento todos os episódios que saem. Não falo do futuro, então bora ficar aqui. Se você só assiste ao anime e não sabe spoilers do que vem por aí, porque muita coisa vem por aí, deixa quieto. E bora comentar episódio 6, que iniciou o arco chamado Incidente de Shibuya. E tivemos, inclusive, a abertura nova. A abertura que eu adorei muito. Gostei mais do que a que tínhamos anteriormente no arco do flashback. Isso porque ela trouxe não só uma animação que ficou muito mais macabra, em tons vermelhos, mais escuros, com bastante do preto. Os personagens quase numa marcha fúnebre ou partindo para uma batalha, vários rostos conhecidos dos vilões, dos mocinhos. E muita batalha, sangue e claramente, pra você que não sabe o que vai acontecer, a abertura já te mostra que vai ser um arco tenso. E vai mesmo. Fora isso, a música super combinou. Também trouxe ali algumas notas, harmonia mais de suspense do que aquele estilo animado pra cima que a gente tinha costumeiramente em Jujutsu Kaisen. E novamente faz todo o sentido. Não entrando em tantos detalhes sobre a abertura, se quiserem eu posso eventualmente fazer um vídeo separado, mas só um recado pra vocês rapidinho, só até as próximas horas desse dia de hoje, dia 31, voltou uma promoção relâmpago que só aconteceu uma vez pra você ganhar 2 camisetas da minha coleção. É isso mesmo, comprando um moletom que é sensacional de material em várias estampas incríveis, inclusive de Jujutsu Kaisen, com detalhes na manga, você ganha 2 camisetas da sua escolha. É só colocar no carrinho as 2 camisetas que você quiser, mais o moletom e o cupom 11 anos loja. Pronto, as camisetas saem de graça e isso acontece só até hoje em loja.com.br/Gabi-Xavier. Então aproveite depois desse vídeo, corre lá, que é só até R$23,59 de hoje. Este novo arco, para quem ainda está perdido, ele volta pro presente, então você situa ele cronologicamente logo após o final da primeira temporada. E por isso que a gente já tem Itadori Yuji, Nobara, Fushiguro, fora, é claro, toda a galera que já existia no passado. Esse arco, aliás, terá 18 episódios ao todo, então vocês já podem esperar mais 17 semanas aí pela frente com Jujutsu Kaisen, sem intervalos previstos daqui pra frente. E este episódio, ele fez uma misturinha pra gente voltar pro presente e fazer sentido. Ele pegou uma parte lá do capítulo 63 e 64 que tinha ficado pra trás, que mostrava exatamente Todo e Mei-Mei apresentando ali a indicação deles de 5 alunos à classe 1 de feiticeiros Jujutsu, que seriam exatamente Nobara, Fushiguro, Maki, Panda e, claro, Itadori Yuji, o irmão do Todo, que estava ali esperançoso de partir para missões junto com o seu parceiro de almas, e isso não vai acontecer. Toda essa questão da apresentação deles e da indicação e do Todo jogando ping-pong com a Mei-Mei, isso tudo estava lá no capítulo 63. Eu acho que faz sentido, porque traz um vínculo com personagens, inclusive o estudante ali de Kyoto do presente do anime, mas também para mostrar que esses alunos, depois de tudo que aconteceu na primeira temporada, eles evoluíram, eles estão mais fortes, então faz sentido que a indicação aconteça, e agora eles estão nesse período de teste, eles são um sub-classe 1, então eles vão partir primeiramente para missões com aqueles que de fato são de classe 1 já. Por isso o Todo tinha esperança de ir junto com seu best friend, mas não vai acontecer. E depois disso eles partiriam então para missões sozinhos, sendo aprovados nessas fases, aí sim eles seriam considerados feiticeiros de classe 1. Isso aqui já traz pra gente um clima diferente do que tínhamos no flashback, porque além de trazer rostinhos que tinham sumido completamente no arco anterior, já que era o passado, também voltamos mais com a vibe de comédia. E não se enganem, é normal que a gente tenha isso acontecendo, os personagens e Jujutsu no geral tem bastante desse ar cômico, alívio cômico em vários momentos da história, e esse é um arco que, como eu disse, a abertura já disse pra vocês, ele vai ser muito tenso. Então é legal que a gente abra com um pouquinho de leveza. Leveza essa que continua quando a gente entra em outra micro-história que estava lá no capítulo 64, que é exatamente da menina apaixonada pelo Itadori Yuji. O que serve pra mim nessa parte? Primeiro, para apresentar de novo o trio, a dinâmica entre Fushiguro, Nobara e Yuji. Aqui nesse pedaço eles não exatamente acrescentaram situações, mas deram pequenas esticadas, ou melhor, ilustrações a mais, inclusive, sobre o filme que Itadori Yuji queria tanto que todos assistissem com ele, que já não sei mais se era
a minhoca humana ou o humano minhocado. Como é que era o negócio, gente? Não era homem minhoca, minhoca humana, era uma coisa assim. Amei a representação da gente ver pedaços praticamente do trailer do 4º filme dessa sequência. A menina que tinha ali toda uma questão com o seu corpo, se sentia mal na adolescência, conheceu o Itadori Yuji, era apaixonada por ele. Tem a conversa interessante dela ouvindo que Itadori se interessava por ela na época e não por causa da sua aparência ou falta de algum atributo que socialmente achassem que ela deveria ter, mas pelos detalhes, o que ele enxergava nela para além do externo. Então é um momento de humor, é um momento ali da Nobara ficando muito animada e Fushiguro também chegando ali e eles com pequenos olhares, mal falando e gestos, já entendendo a situação. E aquela tensão no ar da gente não entendendo se a Nobara ela tava sentindo uma taquicardia de ciúme, descobrindo que na verdade ela só não queria ser passada pra trás ali pelo Itadori de não ter namorado e ele ter antes. Mas no fundo, se a gente puder tirar alguma mensagem interessante dessa apresentação, é o que essa garota, a Ozawa, traz de pensamento no final. Ela não troca telefones com ele, mas ela teve coragem de se aproximar só no momento em que ela chegou naquela aparência teoricamente desejável. Ela era alta, ela era magra, mas no fim ela estava se encaixando agora numa caixinha daquelas pessoas que ela desprezava. Ah, então ela tem confiança ou ela vale a pena, ela pode se apresentar só porque esteticamente ela tá ok? Não é isso que ela valoriza, não é isso que ela quer que valorizem nela. Por isso que eu acho que até faz sentido, por mais que seja um desperdício narrativamente a princípio, né, se você olhar só muito superficialmente, que ela apareça ali e vá embora e eles nem troquem celulares, nem troquem contatos. É um micro momento para dizer mais sobre quem é Itadori Yuji, para além das preferências dele básicas de mulher, e o que importa numa pessoa, que é o pensamento, né, a conclusão dessa garota no momento em que ela vai embora. Ok, gente, mas a gente não tá neste arco pra saber apenas de risadas e romance que não acontece, interação entre o trio que é maravilhosa, a gente tá aqui pra ver treta. E a treta já começa no momento em que eles vão investigar, os 3, inclusive jovenzinhos, vão investigar junto com a Utahime, que aliás aparece também no primeiro episódio daquele flashback, pra quem não tinha feito o vínculo entre feiticeira do passado inexperiente e essa. É a mesma pessoa, e ela estava ali junto com eles a pedido do Gojo para investigar quem era ou quem eram os traidores dentro das escolas de feitiçaria Jujutsu. E ela já tinha uma ideia de quem eram essas pessoas. Ela cita 2 casos. Um deles seria de alguém acima, inclusive, do diretor, então alguém inalcançável, inclusive, para ela. E essa outra pessoa que ela não tinha certeza se estava certo ou não, se realmente era este o espião, mas por eliminação era o mais propício. E a gente descobre que não só era uma suposição, mas uma suposição certa, que era sobre o Mekamaru. Mekamaru, que pela sua restrição congênita, né, esse pacto congênito, ele conseguia ter as suas habilidades de controlar marionetes com uma amplitude do Japão inteiro, e por isso ele era alguém muito safo para ser um espião. Ele pode ter uma marionete não registrada do tamanho até de uma mosca e aí ele se comunica com o inimigo e pronto, ninguém fica sabendo. E ela leva os jovens até onde seria o local de esconderijo, inclusive, do Mekamaru. A gente vê a cena do seu fantoche ali, principal, marionete principal na escola, interagindo inclusive com a Miwa naquele micro alívio cômico de novo, daquela ingenuidade dela ali, cutucando o corpo marionete vazio, falando de questão de trabalho que ele tinha que entregar e tudo mais. E ele, no seu corpo real, seu corpo acabado, que ele nasceu com várias restrições, acordando para receber alguém, e é aquele típico gancho, né? Aquela indicação que acontece em vários filmes, animes, histórias de ficção, que você acha que o personagem vai receber os mocinhos que estão chegando, ou os vilões, e na verdade eram outras pessoas. Nesse caso, ele tinha saído desse esconderijo que a Utahime levou a galera, ele estava em outro local para receber Geto e Mahito. E aqui que a gente descobre que, na verdade, ele queria utilizar a habilidade do Mahito para conseguir reconstruir o seu corpo, né? Porque ele consegue deformar qualquer corpo e reconstruir como ele quiser, e ele queria exatamente ter um corpo saudável, que não lhe foi concedido desde o nascimento. Na real, a transfiguração do Mahito é muito interessante porque ela acessa, na verdade, a forma da alma das pessoas, e é isso que ele transfigura, tendo consequências, portanto, na forma corporal.
E Jujutsu trabalha muito com esses esquemas de pacto. Tanto o pacto congênito, que a pessoa não escolheu nascer pra ter, quanto o pacto entre pessoas, entre feiticeiros, por exemplo. Por causa desse outro tipo de pacto, que o Geto ali não podia chegar matando o corpo real, né, do Mekamaru, porque na verdade existia um pacto, um acordo entre eles. Um acordo que consistia em o cara, que na verdade se chama Kokichimuta, né, que é o corpo do Mekamaru, passar várias informações, e isso ele de fato fez, e em troca ele teria o corpo reconstruído, o que acontece nesse episódio. Depois que o corpo fosse reconstruído e as condições do pacto fossem vencidas, aí sim, eles podiam se matar, e é exatamente isso que começa a acontecer em seguida. Acho legal essa diferença de condições, porque, por exemplo, em Hunter x Hunter, vários outros animes trabalham essas coisas de pactos, pra você aumentar habilidades e tudo mais, e nesse universo que o Geto cita, inclusive, nesse episódio, é que quando é um pacto com você mesmo, se você quebra a condição do pacto, você perde aquela habilidade, por exemplo, que você conseguiu nova ou aumentada. Em Hunter x Hunter, não. Você pode até morrer, dependendo de como for o seu pacto. Mas, quando envolvem pessoas diferentes, que era o caso ali, não há qualquer garantia de qual seria a consequência de uma quebra desse pacto, e por isso que eles fazem tudo nos termos bonitinhos. E o Muta fica ali pela primeira vez com aquele corpo que ele sempre sonhou, e ele já tinha um plano elaborado para não só conseguir de forma evasiva sair daquela sala e não ser morto no mesmo instante, mas para entrar dentro de um mecha, um robozão assim, Godzilla de metal praticamente, para estar longe do toque e do alcance do Mahito, porque ele tá dentro de uma cabine, idealmente para mandar uma mensagem pro Gojo. Você vê que o Mekamaru, ele não é exatamente aquele cara vilão. Eu tenho uma certa pena dele. Não é que eu tô tendo uma empatia pelo cara que é traidor. Ou tô tendo sim. Porque ele tem um objetivo egoísta, mas que no fundo eu entendo, eu tenho uma certa ali... Ai, sabe, ele nasceu com esse corpo, ele queria ter capacidade de se apresentar pra alguém, enfim, viver normalmente, né? Por mais que por causa dessa restrição congênita ele tenha adquirido uma habilidade muito aumentada, quem disse que ele queria isso pra sua vida? E aí ele faz um acordo que é ruim, ele acabou trazendo prejuízo certamente para os próprios amigos, mas ele ali colocou uma condição de que os seus colegas de Kyoto não poderiam ser atacados. O Hanami atacou, que coisa, né? Que fatalidade, mas não era pra acontecer, então ele protege os amigos, ele tem uma certa ética dentro dos seus erros, tanto é que quando ele consegue o que ele estava buscando de maneira egoísta, né, a reconstituição do seu corpo, ele tinha um plano de avisar o Gojo, porque ele é falado tal plano de Shibuya, que o Geto também ali cita neste episódio, que ele até pensou em usar o Mekamaru neste momento de Shibuya, mas melhor não. E tudo bem, ele queria avisar o Gojo não só porque era um plano certamente que precisa ser avisado, mas porque ele também conseguiria, em troca, uma proteção do cara que é o mais forte, maravilhoso de todos. Continua sendo egoísta, mas admito que continuo tendo um pouco de pena e empatia ou um microentendimento, apesar dele ter sido um baita traidor. E o episódio só começa essa luta que transcorre ali durante o capítulo 80 do mangá. A luta vai um pouco além do mangá, o episódio termina antes, mas é um excelente gancho para mostrar que a luta, as batalhas, a coisa tá só começando, e de fato só começa. E mesmo após o fim dessa restrição congênita, já que seu corpo foi modificado ou curado, o Muta ali ainda tá utilizando a sua habilidade de controlar uma super marionete, que é esse robozão, mas por causa de tudo que ele observou, de tudo que ele viveu enquanto ele estava enclausurado, ele tem essa energia amaldiçoada dele, pelo que eu entendo ali, meio que acumulada em espécie de anos, né? Por quantos anos ele acumulou aquela energia, e isso ele vai convertendo em ataques fortíssimos em direção ao Mahito, enquanto o Geto fez uma baita de uma cortina que não só impede, né, que outras pessoas consigam enxergar o que tá rolando ali dentro e entrar, né, mas também que o Mekamaru mande essa mensagem pro Gojo. Então ele tá numa situação que não é exatamente favorável, com certeza não tá exatamente como era o seu plano, mas ele ainda diz que tem probabilidade, tem chance de ganhar. A gente termina o episódio bem aí, a gente vai pro encerramento, que não é tão marcante quanto a nova abertura, mas também é simbólico ali pro momento que a gente tá acompanhando em Jujutsu. E comentários gerais, eu adorei esse retorno. Eu acho que ele não vai hypar as pessoas que estão aí com expectativa por causa de tudo que falam sobre o tal arco do incidente de Shibuya, porque não dá pra começar logo com o pé na porta, a gente tem que situar as pessoas, e eu acho que faz sentido esse momento
de voltarem alguns capítulos lá atrás e trazer um começo mais engraçado, apresentar o trio ali, ter uma justificativa para apresentá-los, não chegar logo na questão do Mekamaru e o trio só aparecer 2 segundos abrindo uma porta. E eu acho que o gancho final super funcionou, pelo menos eu já fiquei bastante empolgada quando a gente chegou aí. Em questão de estética, eu continuo gostando muito. É verdade que não estamos com o mesmo tipo de trabalho, animação e tudo mais que a galera estava acostumada desde a primeira temporada, mas eu fico curiosa porque a galera criticava muito, no começo pelo menos, o uso do 3D de Jujutsu Kaisen na primeira temporada. Depois gostaram, viram que foi muito bem utilizado em certos momentos, e agora que a gente volta a um estilo que também utiliza bastante o 2D e naturalmente muda o traço, e naturalmente tem o que as pessoas chamariam mais de inconsistências, o que eu acho que é próprio desse estilo diferente da primeira temporada, aí as pessoas também estranham. Então eu acho que no fim das contas, muito disso é preferência. E tudo bem. Se você não gostar, você tem os seus motivos, se você gostar também. Eu, no caso, gosto. Não tenho como dizer ainda sobre o que eu tô achando da direção dessa segunda parte, deste arco, porque não tivemos momentos tão marcantes pra isso neste episódio, mas eu continuo gostando de como estamos situados nesse ambiente, neste universo, inclusive neste primeiro episódio deste retorno ao presente de Jujutsu Kaisen. Vou comentar todas as semanas. Se vocês quiserem me acompanhar, saber coisinhas a mais, inclusive, me sigam aqui. Não esqueçam de apertar o botão de se inscrever, me ajuda muito a gente chegar daqui a 10 anos, talvez, num milhão. A gente tá perto, faz o quê? 30 anos. Mas se você quiser fazer parte dessa subida, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo se você gostou, porque isso ajuda muito o canal também a ser mais compartilhado. E me siga nas redes sociais para acompanhar conteúdos extras de Jujutsu e outros animes e mangás também. Para vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!